Eu vou levar meu culto até o meio da congregação hoje, não é culto. Daniel, não tomou banho hoje. Tá bom, vamos conversar. Pega o inário, por favor. Abre até 201 para começar o noite 201, chamada final. Quando Cristo soar a trombeta lá do céu mandar tocar. 201, chamada final. Para começar o noite 201. Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá houver, e aos inimigos dessa terra Deus Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, lá estarei. Esse tão glorioso dia, quando o crente é surgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o salvarem do poder, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, lá estarei. Me darei então para Cristo até o dia terminar, falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois ficar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, lá estarei. 329, ó bendita luz de Deus, que bendita, que gloriosa luz, é mais bela que a do dia. 329, ó bendita luz de Deus. Que bendita, que gloriosa luz, é mais bela que a do dia, ilumina as almas a seguir, Cristo é
o Senhor nos deu para congregar na tua casa, para louvar o Senhor e aprender da tua palavra. Por favor, nos ajude hoje à noite a entender e aplicar o que o Senhor vai para pregar. Obrigado por tudo que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. E é bom poder estar na casa do Senhor hoje à noite e poder estar louvando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos continuar logo em breve nosso estudo sobre blasfêmia contra o Espírito Santo, fazendo a próxima parte das coisas. Mas agradeço pelas orações de todos esses dias. Cíntia e Daniela descobrimos que estão com uma infecção de garganta, mas estão tomando antibióticos, se Deus quiser, já estão melhorando logo. E estamos felizes sobre isso e realmente descobrimos alguma coisa que poderia ser tratado com elas. Essa semana, não esquece, sábado à noite, 7h30, aqui na igreja. As mulheres têm reunião feminina aqui na igreja, 7h30 aqui, não é? Qual é o capítulo de Provérbios que vocês estão lendo? Capítulo 11 essa semana. Então, Provérbios capítulo 11, as mulheres estão estudando e vão encontrar aqui na igreja 7h30 no sábado. Qualquer homem que quer trazer sua esposa para a igreja pode trazer, eles vão ficar lá fora conversando. Seixas já falou que a gente tem que ficar mais quieto porque estamos atrapalhando as mulheres aqui. Talvez a gente vai ter que mandar as mulheres lá para o fundo da igreja para fazer a reunião, não sei, mas sábado à noite as mulheres estão aqui na igreja, reunião feminina, domingo, culto normal e escola bíblica às 8h30 da manhã e o culto à noite às 7 horas aqui na igreja. Daí semana que vem, no sábado, dia 26, não é sábado agora às 8, dia 26, estaremos em casa realizando um churrasco, dizendo bem-vindo para irmão Joel e Noeli e Gabriel. E nós temos que ver quanto carne Gabriel consegue comer do churrasco. Esse menino come, né? Eu tenho visto esse menino, ele gosta de comer. Ele é bom de boca, viu? Essa aqui é. Então, até chora quando a comida não está vindo rápido o suficiente para ele. Mas sábado, dia 26, lá em casa, vamos começar na parte da tarde, lá para as 4h30, por aí começa. Já acendendo fogo e vamos ter um bom tempo. Irmão Josiel já está planejando por participar também, o pessoal lá, talvez algumas pessoas lá em Calor vão quiser ajudar, vão vir para participar também naquele sábado. Então vai ser um bom momento, sábado dia 26, então vamos lembrar essas coisas também, tá certo? Vamos estar orando por nossos irmãos que estão com dificuldades, doenças, problemas assim. José disse que Everton estava tendo alguns dores no peito esses dias, então pode ser que é já cansaço de asma, tentando atacar de novo, mas acredito que não seja, então vamos estar orando por ele. Vamos estar orando por Lani Vídeo, a situação de Teu, que está ainda continuando com dificuldades que coitado de Teu tem com refluxo, essas coisas assim. Então vamos estar orando. E para a mãe de Lani, Nicélia, fez alguns exames esses dias na situação do trabalho dela. Vamos estar lembrando ela na oração também nestes próximos dias. Como é que mais está, Cíntia? Está sentindo bem. A situação. Então, ficou internado por quantos dias ela estava internada? Desculpa. Foram 3 dias que estava internado. E voltou para casa, mas ainda está sentindo dor. Então, vamos estar orando por minha sogra, Raquel. Peço que vocês orem por Pastor James e Oris, que vão estar viajando semana que vem, se Deus quiser, para os Estados Unidos. Então, vamos estar orando por eles também, tá certo? E nós temos algumas pessoas visitando hoje à noite. Agora, a Jéssica não está visitando. Mas você tem que falar quem está contigo, tá certo? Então fala que está ao seu lado aí, dos dois lados aí. A minha cunhada Jaqueline. Jaqueline. E meu esposo, Jonas. Isso. E quem está no seu colo? Julinha. É. Agora
Agora, essa é a primeira vez para ela vir ou já veio uma vez? Já veio várias vezes? Eu não estava aqui quando ela veio aquelas vezes, então eu acho. Eu acho que foi, mas está bom ter vocês conosco hoje noite. Então, estamos felizes sobre a visita. Cada um que está nos visitando, tá certo? E é bom poder ter todos conosco hoje noite. E tem outros que estão vindo, eu sei já. Vamos fazer nossos pedidos de oração daqui a pouco, tá certo? Então, vamos cantar alguns dos noite 209, firme nas promessas. Irmão Joel e ele não são mais visitantes, não, já faz mais de uma vez que está aqui, então não pode ser considerado mais visitante. 209, firme nas promessas. 209. Cristo. 377. Vitória em Cristo. Boa noite, amigos. 377. Cadê Débora? Está escondida aí, ó Débora, boa noite. Tá bom. 377. Vitória em Cristo. Ouvir a bela história que Jesus desceu na glória do Calvário.
Letícia está aguardando a chegada dos óculos, novos óculos. E daí ela deve estar viajando de volta para cá. Pelo que a Maria disse, o médico quer que ela veja como fica com os novos óculos e tudo isso. Então parece que o médico ficou otimista sobre a situação dela. Então, mas Maria também está viajando para Checheu, visitar o irmão dela. Então vamos estar olhando para Maria, tá certo? Só isso, gente? Sim, eu acho que Antônio já está pensando nisso. Antônio, pode falar. Os exames e tratamento da minha sogra. Certo. Porque você, algo envolvido é algo que sempre tem dificuldades, retarda, sempre adia. Tem essas dificuldades que sabemos, nós brasileiros. Pela saúde dos demais irmãos que estão enfermos, também, eu creio que temos vários envolvimentos ainda. Não só pela saúde física, mas pela saúde espiritual do corpo. Amém. Só isso, irmão? Só isso. Não está dormindo tarde, acordando tarde. Verdade. As férias até que dia? Você Até dia 6 de novembro. Dia 6 de novembro. Vou ter que encontrar alguns trabalhos para eu não fazer, tá certo? Junto com o pastor, tá bom? Pra visitar algumas pessoas. Não quero que o irmão fique ocioso, não. Isso não. Poxa, não é isso, não. Tá bom. Só isso, Antônio? Tá bom. Noé? Meu tio, Roberto, vai ter cirurgia, a operação dele. Ele tem 3 O quê? black arteries. Oh. Precisa É. de safena. Vai fazer quanto safena? Vai ser 3,7. 3 pontos safena. Ih! Ele é o irmão do meu pai, ele só tem 66. Ele foi uma surpresa. Certo. Eu Cirurgia vai ser quando? acho que era para ser hoje mesmo. Pelo jeito, se é emergência, assim, deve ser rápido. Eles ficaram sabendo na segunda-feira. Certo. O nome dele é Roberto, a esposa dele é Carol. Carol. E são crentes. Certo. Tá bom? Só isso? Mais alguém? Valmir? Pela minha vida espiritual, pela salvação da minha mãe de Lucília, por porta de trabalho do emprego, pelos que estão aqui e os que não vieram, Certo. e Deus sabe. Certo. Bom, só isso? Só. Acabou? Mais alguém? Dizendo? Pela salvação da minha mãe. Por causa do arquiteto que Deus estava nos exaltando, pelos que estão afastados, enfraquecidos na fé. Por Deus sabe. Pelo trabalho de Manuel. Pela avó da minha vizinha, ela está com CA Yeah. e foi levada ao hospital e foi retirado desculpa a palavra, vários bichos, que está aberto e não estava comendo. Daí tiraram muitas coisas do quarto e ela não está bem. E assim, ela não tem quem cuide direito. E a família é toda desunida. Irmãos brigaram, os filhos, né, dela. Maria de Lourdes, o nome dela. Ela tem, se eu não me engano, foi 86, 87 que ela falou.
nome dela foi? Maria de Lucas. Também por um amigo de um cliente nosso que está internado, está na UTI, tá? Agora foi fazer uns exames e terminou ficando internado e já está na UTI. Ela disse que não sabe o problema, mas estão precisando de doação de sangue para ele. Urgente, o nome dele é Eric. Vai ficar agora no momento, né? Certo. Bom. Só isso? Os casais, pela união feminina, nossa vida espiritual. Certo. Mais alguém? Sim. Senhor Minimaldo. Sim. Senhor Benivaldo, a situação de Luciene e do Jardim. Eu não vi, eu tenho que procurar notícias, porque eu não tenho visto notícias sobre a situação dela e do Jardim. Vamos estar olhando. Benivaldo postou alguma coisa sobre o Jardim semana passada, mas eu não tenho visto nada recentemente. Vamos estar olhando para o Benivaldo e o Luciene, a família. Certo? E todos os nossos missionários, lógico. Sim. Pastor, o Irandi, né? Vocês, não sei quantos sabem, acho que todos quase sabem. Tivemos alguém que visitava aqui na igreja às vezes, Irandi foi o nome dele. E semana passada foi descoberto, ele confessou que tinha matado a vizinha, a namorada dele. E a namorada dele foi nossa vizinha, mas morava por aqui. E ele veio muitas vezes com o Valdemir. Acho que quase todas as vezes que ele veio com o Valdemir. Foi. Não era professora? Era Sim. Eu soube dessa notícia pela jornal. E era? E ele foi o professor de Felipe. E Valdemir falou hoje que parece que ele pegou 20 anos lá na cadeia. Nós vamos estar orando pela alma dele. Mesmo alguém fazendo uma coisa dessa, é uma alma para quem Jesus Cristo morreu. E é difícil a gente entender, que alguém podia fazer uma coisa dessa, lógico. Especialmente alguém que a gente conhece, mesmo que não conhece bem, mas conhece. Então, vamos estar orando pela alma dele. Eu tenho muita dúvida sobre a salvação. Já tive dúvidas sobre a salvação dele. Então vamos estar orando por ele. E a família dela, lógico, ela não é vítima. E a família dela está sofrendo bastante, a gente vai entender. Então vamos estar orando pela família da ex-namorada dele e também pela alma dele também. Tá certo? Muito séria a situação. Triste também. E bate um pouco mais perto por causa do conhecimento do povo que nós temos também, tá certo? Antônio, se não tiver alguma coisa, alguém tem mais alguma coisa? Só mais uma, pastor. O senhor coloca o nome de Daniele. Ela trabalha lá em casa e está tendo problema com o marido, problema sério, muito sério. Para o senhor, para Deus está dando livramento a ela e a ele também. O nome dele é Carlos, ela é Daniela. Mais alguém? Então, Antônio, Deus abençoe a sua oração, por favor, logo depois que vier com os estudos, tá bom? Olha, nosso Deus e Pai, somos gratos a Deus por estarmos aqui mais uma vez para cultuar e aprender a exposição da palavra. Santo Deus, nos direciona cada vez mais a compreender mais da tua vontade. Senhor Deus, nos ajuda a sermos mais fiéis, a sermos mais comprometidos com a tua palavra, com os teus ensinamentos, e venhamos a caminhar de acordo com o que tu queres. Pai Santo, continua nos abençoando com a mensagem e com o ensinamento que será ministrado daqui a pouco. Em nome de Jesus, amém. 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 Tá bom, pode pegar a sua Bíblia hoje e abrir aqui em Mateus, capítulo 12.
Vamos continuar nossos estudos sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. E hoje à noite nós estaremos chegando mais perto ao fim do estudo. Nós estaremos começando a ver a última parte do nosso estudo sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, abre a sua Bíblia, é Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. E estamos perguntando hoje à noite a pergunta que está aqui na tela: será que este pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, pode ser cometido hoje? É uma pergunta importante em relação à situação. Mas para entender onde nós estamos levando essa conversa hoje à noite, vamos voltar para o versículo 22. Mateus 12, versículo 22, e lendo adiante além do capítulo. Mateus 12, versículo 22. Trouxeram então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia. E qual a pergunta que eles fizeram aqui, ou a declaração, a pergunta que eles fizeram? Não é este o filho de Davi? O que foi que eles estavam afirmando? O que estavam perguntando? Por acaso não é esse descendente de Davi, o Messias? É, exatamente. Por centenas de anos, os judeus estavam esperando a chegada do Messias, o libertador, o salvador, aquele que foi prometido desde o Jardim do Éden, que Deus falou para Eva, iria ser a semente da mulher, que iria pisar, ferir, iria matar a serpente, mas que a serpente iria ferir o calcanhar dele. Foi esse mesmo Messias que foi profetizado muitas e muitas vezes ao longo do Velho Testamento. Então aqui em Mateus 12, a multidão, depois que viu esse milagre, perguntava. E essa pergunta aqui não era uma dúvida que eles estavam querendo, era uma pergunta, aquela pergunta que já sabe a resposta, entendeu? Não é este o filho de Davi? Logo depois, os fariseus responderam, versículo 4. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por que os expulso então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízos. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós, qual a próxima frase? O reino de Deus. O reino de Deus. Então, nossa pergunta hoje à noite, estamos considerando: a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que pode ser cometido hoje? Por quê? Por que estamos fazendo essa pergunta hoje à noite? Por que será que a gente precisa responder essa pergunta? Porque hoje em dia, justamente, muitas vezes, nós somos acusados de cometer esse pecado. Porque nós afirmamos e pregamos que o que está acontecendo hoje em dia, em muitas dessas assim chamadas igrejas que estão fazendo esses milagres e coisas assim, nossa afirmação é o quê? Que essas coisas hoje em dia não são de Deus. Então, logo na cara da pessoa, para tentar difamar, para tentar fechar a conversa, para tentar não debater o assunto, logo joga na cara: você está cometendo a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ela não é? Sim. Então nós precisamos saber qual é a resposta dessa pergunta. Então vamos olhar. Primeiro, lembrando que já temos ensinado os significados das palavras bíblicas para a blasfêmia. Quais são? Quais são alguns dos significados da palavra blasfêmia que nós encontramos na palavra de Deus? Difamar, falar contra quem especificamente? Deus, não é?
da divindade, não é? Que mais? Não foi só isso, essa é uma possibilidade. Aqui no Velho Testamento, aquele de perfurar, de apontar, não é? Como a gente estava estudando, que realmente que Adão fez com Deus, quando ele olhou para Deus, diz a mulher que tu me deste, não foi? E no certo ponto estava blasfemando a Deus, não estava? A mulher que tu me deu essa mulher, tu me deste essa mulher, se não fosse o Senhor que me deu essa mulher, não teria acontecido isso. Ele não somente culpava a mulher, ele culpava Deus, não foi? Pelo pecado deles. Certo? Que mais significado de blasfêmia? Que mais? Lembra a gente falava de amaldiçoar? E foi o que isso quer dizer? Trazer para baixo, não foi? Rebaixar, não foi isso? Aquele dele, rebaixar. Agora, Ananias e Safira, lembra Ananias e Safira? Morreram, não foi? Morreram porque cometeram uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Morreram por quê? Mentiram ao Espírito Santo, foi diferente. Eles não blasfemaram contra o Espírito Santo, eles mentiram ao Espírito Santo, é diferente. Eles estavam apontando no Espírito Santo? Não. Eles estavam culpando o Espírito Santo? Não. Eles maquinaram isto nos seus próprios corações de mentir ao Espírito Santo, coisa impossível de fazer, mas eles fizeram isso mentindo contra o Espírito Santo e foram mortos, foram castigados pela morte física, mas não morte espiritual, não perderam a salvação. Daí nós temos falado sobre os fariseus. Enfim, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Então, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Negar Jesus como Salvador da sua vida? Não é isto. Foi justamente o que os fariseus fizeram, não foi? Eles estavam negando, por causa da sua incredulidade, da identidade e obra do Messias, atribuíram seu poder, o poder que Jesus estava fazendo essas coisas, atribuíram seu poder dado e feito pelo Espírito Santo a Satanás. Não foi isso? Eles estavam acusando Jesus Cristo de usar o poder de Satanás para fazer o que o Espírito Santo estava fazendo. E você, mas após os pentecostais vão falar a mesma coisa da gente, pastor. Calma. É diferente. Primeiramente, qual que o Messias é Jesus Cristo? Não. Então não cabe dentro da definição. Não cabe dentro da definição. Vamos olhar mais sobre isso. Então, nós vamos e perguntamos, realmente então, esse pecado é imperdoável? Agora, essa foi semana passada. Realmente, esse pecado é imperdoável? O pecado desse blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável? Na semana passada, o pecado tem quantos seus pecados perdoados? Todos. Então, logo na cara, o salvo pode cometer esse pecado? Não pode. O salvo não pode, porque todos os pecados do salvo são perdoados, não são? Então, logo na cara já diz, o salvo não pode cometer esse pecado. Apenas um descrente pode fazer esse pecado, se alguém pode, só um descrente. Os fariseus, por sua rejeição do Messias e a atribuição da obra do Espírito Santo ao poder de Satanás, eram descrentes com nenhum dos seus pecados perdoados, não foi? A gente já vem perguntando, quantos dos pecados de um descrente são perdoados? Nenhum ainda. Nenhum. Porque o descrente tem que arrepender do seu pecado e colocar sua fé em Jesus Cristo, não tem? Sim. Lembra da ilustração? Nossos atos do cristão, daquele livro. E tem filmes que já têm sido feitos sobre essa história. O descrente anda encarregado com a farda dos seus pecados. E a única maneira que ele pode receber o perdão, a única maneira que ele pode realmente entender o alívio do perdão é quando ele arrepende do seu pecado e coloca sua fé em Jesus Cristo, só isso.
Não tem outro jeito. É impossível. Então, o pecado imperdoável para o salvo não existe, porque já são todos os pecados perdoados. Mas para um descrente, todos não são perdoados ainda. Agora, Jesus já providenciou o perdão? Absolutamente. O perdão já foi oferecido. Era como se fosse o criminoso. O criminoso está culpado do que ele fez. E o juiz oferece perdão. Mas até que o criminoso aceita, até o criminoso realmente atende, o pecado ainda está sobre ele. O crime ainda está sobre ele. Então, hoje à noite, estamos considerando a pergunta: a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que pode ser cometido hoje? E acha? Sim. Pode ser? Pode. Por que acha? Porque ainda existem pessoas que não são salvas. Bom, certo. Lucas, concorda com o Antônio? Sim. Você afirmou o que ele falou, então quero ouvir o argumento. Amor? Acredito que não, porque na situação que a gente vê do contexto, os fariseus estavam especificamente falando do poder e a ação do Espírito Santo e estavam imputando isso erradamente ao poder de Satanás, e hoje em dia o Espírito Santo não age dessa mesma forma. Então, como é que pode imputar a ação do Espírito Santo erradamente a demônios se não está agindo desse mesmo jeito? Morgan diz que sendo que o Espírito Santo não age do mesmo jeito que estava agindo aqui, então não é possível alguém fazer esse pecado. Pastor, é o jogo reverso. Aí quem dizia que a gente blasfema, eles blasfemam. Certo. Atribuindo o que eles fazem ou dizem ser Deus. Aí não. Certo. Tá bom. Bom, vamos ver o que a Bíblia diz, não é? Vocês têm seus argumentos, vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos voltar ao contexto, certo? Voltar ao contexto. Trouxeram então o endemoniado cego e mudo, e de tal modo que curou que o cego e mudo falava e via. Quem trouxeram a Jesus? Quem trouxeram a Jesus? Volto para o verso 9. E partindo da lei, chegou à sinagoga deles. Não foi? Nós temos um discurso aqui. Jesus Cristo cura alguém no sábado. Os fariseus ficaram abalados por isso. Verso 14. Os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se da lei e acompanharam grandes multidões, e ele curou a todos. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que for dito pelo profeta Isaías, que diz. Daí ele cita versos 18, 19, 20, 21, versos de Isaías. Daí trouxeram-lhe. Quem trouxe? Os fariseus. Os fariseus trouxeram a lei para ele. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? E os fariseus, ouvindo isso, diziam e acusaram ele erradamente, blasfemando com o Espírito Santo. Agora, pelo contexto, somente judeus estavam envolvidos no discurso. Não foi? Nós temos uma multidão de judeus, nós temos os fariseus da sinagoga, nós temos o homem que era o endemoniado, que era cego e mudo, que tudo indica que era judeu. Então a multidão judaica, os fariseus, Jesus e seus apóstolos, todos esses sendo judeus, certo? Uma declaração foi feita sobre a identidade de Jesus como o Messias, que os judeus estavam esperando, não foi? Esse não é o filho de Davi?
que é uma declaração sobre a identidade do Messias que os judeus estavam esperando. Agora continuamos. O Antigo Testamento profetizou sobre o poder com que o Messias iria agir. O Velho Testamento fala isso. Em Lucas 4:18, Jesus Cristo falou: o Espírito do Senhor, essa citação foi Jesus quando ele estava na sinagoga em Nazaré. Ele entrou na sinagoga em Nazaré, a cidade do seu meninice, não foi? Ele entrou, provavelmente foi bem conhecido naquela sinagoga, porque nenhum judeu, especialmente homem judeu, nenhum homem judeu pode viver numa cidade que não é treinado lá na sinagoga. Foram as primeiras escolas, você quer assim chamar cristãos, mas foram os primeiros colégios particulares daquela época. Os meninos, não todas as crianças, os meninos foram ensinados a religião dentro da sinagoga. Então Jesus também teria sido ensinado lá. Então quando Jesus estava voltando com seus 30 e poucos anos, e ele entrou naquela sinagoga aquele dia, ele pegou o livro de Isaías, o pergaminho. Pegou o pergaminho, ele abriu o pergaminho, ele abriu e ele leu este contexto. Se não existia alguma afirmação da identidade de Jesus Cristo como Messias, essa aqui foi. Lucas 4:18, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração. Jesus Cristo falou isso em Nazaré, perante todos os seus amigos, familiares, conhecidos, falou isto. E no fim ele disse, e hoje essa profecia cumprida na sua presença. O menino foi bravo, meu. Falou. A única coisa que ele não falou é ficar a dizer, eu sou o Messias. Foi a única coisa que ele não fez. Mas ele falou, ele declarou, e veja o que o Velho Testamento está dizendo, que o Messias faria o que ele fez pelo poder de quem? Do Espírito Santo. Não foi? Isaías 61, verso 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Foi isso que ele estava citando. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Miqueias 3:8. Mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor e de juízo e de força para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Agora, Jesus Cristo precisava realmente do poder do Espírito Santo para fazer os milagres que ele fez? Ele não é Deus? Ele não é Deus encarnado? Ele necessitava isto? No sentido divino, não. Porque ele é Deus. Mas sabe o que Filipenses 2 diz? Esvaziou-se de si mesmo. Não foi? Isso não quer dizer que Jesus deixou de ser Deus. Quer dizer que Jesus Cristo se limitou quando ele estava aqui na terra. E por causa disto, se limitando aqui na terra, ele usou o poder do Espírito Santo para fazer o que ele fez. Ele atuava pelo poder do Espírito Santo. Ele atuava submisso e obediente a Deus Pai. Mas ele nunca cessou de ser Deus. Ele fez o que ele fez, do modo que ele fez, uma das razões para comprovar que ele era realmente o Messias, o libertador, o ungido do Senhor. Agora,
estudando em preparação, eu encontrei alguma informação de um homem. Esse homem era judeu convertido, que tornou missionário aos judeus. Ele escreveu um livro chamado Os Passos do Messias. E ele escreveu o seguinte: algum tempo antes do nascimento de Jesus, os antigos rabinos separaram os milagres em duas categorias. Primeiro, aqueles milagres que qualquer um seria capaz de realizar, se fossem capacitados por Deus para fazê-lo. Como Elias, Eliseu, outros profetas do Velho Testamento, certo? Existia uma categoria de milagres que qualquer um capacitado por Deus podia fazer. A segunda categoria de milagres que os rabinos tiveram foram chamados de milagres messiânicos. Eram milagres que só o Messias seria capaz de realizar e somente ele. Agora, para ver quais caíram dessa categoria, vai até Isaías 35. Vai até Isaías 35. Essas são as palavras de um judeu convertido. Ele falou do que os rabinos tinham feito isso antes do nascimento de Jesus. Quando antes do nascimento de Jesus? Não sei, mas foi algo feito antes do nascimento de Jesus. Isaías 35. Isaías 35, verso 5 e 6. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. Essa foi o texto base daquela categoria de milagres que foram chamados milagres messiânicos. Agora, esses três milagres eram, primeiro, a cura de um leproso judeu. A cura de um leproso judeu. Você diz, mas pastor, leprosos judeus foram curados. Interessante, antes de Jesus fazer esse milagre de um judeu leproso ser curado, o único leproso judeu que nós encontramos que foi curado foi Miriam. E não foi nenhum homem que curou ela. Quem foi que curou Miriam? Deus que curou Miriam. Naamã foi um leproso, pastor, que foi curado. Mas Naamã não foi judeu. Naamã foi gentio. Então não está. Mas daí nós temos Geazi, o servo de Eliseu, que foi leproso. Você não encontra nenhum tanto que Geazi foi curado da sua lepra. Pelo contrário, a lepra dele para o familiar dele. Então, do que a gente pode entender pela Bíblia, nós não encontramos nenhuma lepra curada judeu antes de Jesus fazer no Novo Testamento. E uma das razões era por causa do processo que foi necessário para comprovar que o leproso foi realmente curado. Porque pelo Antigo Testamento, em Levítico, quando a lepra foi curada, tinha que se apresentar perante o sumo sacerdote. O sumo sacerdote teve que examinar ele, teve que fazer os sacrifícios corretos, tinha que esperar uma semana para ver se realmente foi curado. Foi todo um processo. Então eles colocavam a cura de um leproso judaico. Segundo, a expulsão de um demônio mudo. E a cura de um homem nascido cego. Exorcismo era algo comum naquela época. E foi.
Muitos, os judeus, fizeram exorcismo muitas vezes naquela época, antes, depois desses acontecimentos. Mas sobre 3 regras. O exorcista comunicava com o demônio, descobria seu nome e expulsava usando tal nome que descobriu. Jesus seguia este método, não foi? Qual foi o método que ele usou? Lembra? Legião? Mas aqui nesta história, Jesus usou esse método. O judeu qualquer, apoderado por Deus, teve que seguir essas regras. O Messias não precisava seguir essas regras aqui. Com este milagre, ele forçou os líderes fariseus de tomar uma posição oficial e nacional sobre sua identidade. Porque quem foi o líder do povo judaico naquela época? Os fariseus. Os fariseus lideraram toda a nação quase de Israel. Não foi? Escolheram a rejeição e infelizmente o que aconteceu? A nação seguiu. Não foi? Infelizmente, a posição que os fariseus tomaram, a multidão seguiu. Lembra a crucificação de Jesus Cristo? A semana antes, que foi que todo mundo estava gritando? Hosana nas alturas, não foi? Menos de uma semana depois, o que é que foi? Eles estavam gritando? Crucifique. Espera aí. A mesma multidão que estava gritando Hosana, poucos dias depois estavam gritando crucifique. Por quê? Eles acreditavam que Jesus disse que morrer corrido. Mas também foram os fariseus. Quem foi que incitou a multidão? Os fariseus. Fariseus. Os governadores para eles. Os fariseus. Um dos pontos que nós estamos tratando sobre se esse pecado pode ser cometido hoje em dia é para a gente ver o contexto de como foi cometido esse pecado. Com quem? Sobre quem? Contra quem? Eu não estou dando a última resposta, porque ainda nós temos uma outra parte deste estudo para fazer. E se continuar, a gente fica aqui até 9h30. E nós temos que ter o nosso tempo de oração ainda. Mas antes da gente responder a pergunta, eu deixo algumas perguntas. Primeiro, o Messias está atuando em presença aqui na terra hoje em dia? Não está. Não está. Deus está focando o seu trabalho hoje em dia na nação de Israel ou no indivíduo? Agora, Deus está agindo com Israel? Sim. Está abençoando Israel? Sim. Está protegendo Israel? Absolutamente. Israel ainda é o povo de Deus? Sim. Absolutamente. Nós devemos orar pela paz de Jerusalém? Absolutamente. Mas Deus está trabalhando pela salvação do indivíduo no mundo inteiro. O Espírito Santo, ele convence o mundo do pecado, do juízo e da justiça, não é? Ele convence o pecador da necessidade de salvação. O pecador, reconhecendo sua necessidade, ele arrepende do seu pecado e coloca sua fé em Jesus Cristo. Não é isso que o Espírito Santo está falando hoje em dia? É isso. O Espírito Santo não está precisando fazer milagres
para convencer o mundo do que Ele é e o que Ele faz, porque nós temos a palavra completa de Deus. Não é? Agora, semana que vem vamos terminar e vamos responder se esse pecado pode ser cometido hoje. Mas o que está achando agora sobre essa situação? Talvez ainda tenha mais dúvida, não é? Agora, eu não quero deixar você em dúvida, mas eu quero que nós entendamos bem a palavra de Deus. E esse assunto é mais profundo do que apenas a gente pegar só por cima, entendeu? Basta dizer o seguinte em relação a esse pecado. Para a pessoa que conhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, todos os seus pecados são perdoados. Todos. Absolutamente todos. Mas para aquele que não conhece Jesus como Salvador, quais os seus pecados são perdoados? Pode ser. Deus oferece o perdão? Absolutamente. Então, hoje em dia, e hoje à noite, a minha pergunta não é se pode ou não pode ser cometido esse pecado. Hoje à noite, a minha pergunta é: você já tem todos os seus pecados perdoados? Se morrer nesse instante, tenha certeza absoluta que vai acontecer. É isso que Deus quer que nós respondamos. Em vez de a gente brigar se pode ou não pode ser cometido esse pecado, Deus quer saber se você conhece Jesus como seu Salvador. Baixe a cabeça, feche os olhos do joelho. Morgan pode desligar ali. Eu sei que talvez alguém disse: mas pastor, o senhor não respondeu a pergunta. Em parte respondi.